Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento. A doutora Larissa, a Edna, coordenadora aí dessa empreitada, todos os residentes e todos vocês que estão aí em casa, no trabalho, no trânsito, acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado. Então, a gente vai conversar um tema bem interessante, que é medicamentos inapropriados para o idoso. O que você precisa saber. Não vamos entrar em análise descritiva de listas ou critérios. Nós vamos fazer uma breve reflexão e nos situar em que posição nós estamos em relação a esses cuidados com os nossos idosos. Conteúdo programático. O que o idoso tem a ver com tudo isso? Instrumentos utilizados para minimizar o efeito negativo dos medicamentos no idoso. A gente vai falar um pouco do critério de Beers, Consenso Brasileiro de 2016. Vamos refletir como a equipe multidisciplinar pode contribuir. E, ao final, vamos fazer as considerações finais. Então, a primeira pergunta que nós vamos abordar aqui afinal de contas, o que o idoso tem a ver com tudo isso? Medicamento inapropriado para o idoso, mas por que ele? Então, aqui a gente vai dar o nosso ponto de partida. Não seria diferente e nem poderia começar a falar sobre isso e não apresentar o gráfico de faixa etária, como ele vem se conformando aí no decorrer dos anos. É notável que no decorrer das décadas, está ocorrendo uma inversão da população, onde vai estar ocorrendo um achatamento da população de crianças jovens e ocorrendo um alargamento progressivo dos adultos. O que isso quer dizer? É o índice de envelhecimento que vem ocorrendo no decorrer aí das décadas. E para 2060, esse número aí pode chegar a 173%. Ou seja, nós vamos ter uma população que vai ser composta pela maioria adultos e idosos. Vamos falar um pouco também sobre as alterações próprias do envelhecimento. Partindo da composição corporal, alterações fisiológicas, surgimento de várias doenças simultaneamente, e um fechamento sobre qual o resultado disso. Sobre as alterações fisiológicas, a composição corporal, ela tem toda a relação com a farmacodinâmica e a farmacocinética dos medicamentos. A partir daí que surge toda essa preocupação, porque esses fatores interrelacionados podem ocasionar uma série de consequências na terapêutica, no tratamento desta população que nós estamos estudando, no caso, os idosos. Tá? Então, o que vai interferir na absorção dos medicamentos, nós podemos considerar a diminuição da área absortiva, redução do peristaltismo da população dos idosos, que vem ocorrendo com o passar do tempo, ele vai perdendo velocidade, áreas de absorção. Uma consequência disso é o tempo de esvaziamento gástrico, redução do trânsito intestinal, vai ter, consequentemente, um aumento aí do volume do teor de ácido clorídrico e secreção gástrica, que vai resultar no quê? Do desequilíbrio do pH. A consequência disso, como sabemos, os medicamentos eles passam por dissociações, que vai interferir diretamente na capacidade de absorção desse medicamento. Com consequência disso, diminuição do efeito ou potencialização, dependendo do perfil deste medicamento. Em relação à distribuição, a diminuição da proporção de água corporal, como sabemos, nosso corpo é composto por aproximadamente 70% de água, vai aumentar a biodisponibilidade de medicamentos com perfil hidrossolúvel. A consequência disso vai ser uma redução do seu volume de distribuição e aumento da concentração sérrica e, consequentemente, vai ter o aumento do risco de efeitos tóxicos. É um outro ponto bem importante que nós temos que considerar. Além disso, o aumento da proporção do tecido adiposo também vai gerar uma série de alterações na farmacocinética e farmacodinâmica dos medicamentos,
com consequente dano a essa população. Os medicamentos de distribuição de perfil lipossolúvel vai aumentar o tempo de meia-vida e, por estar acumulando nos tecidos, pode permanecer por mais tempo no organismo. A redução da albumina sérrica também é um outro fator importante que deve ser considerado. Consequência disso, a diminuição da ligação fármaco-albumina de certos medicamentos, resultando em maior fração livre da droga na circulação e vai elevar os riscos de toxicidade. Na biotransformação, com o processo de envelhecimento, ocorre uma diminuição do tamanho do fígado e da perfusão hepática, que vai resultar o quê? Na diminuição do metabolismo dos fármacos. Pode aumentar o tempo de meia-vida, aumenta o risco de toxicidade, principalmente nas reações de fase 1. Tá? E, por fim, aqui como exemplo, para fechar esse ciclo, a excreção renal. O rim vai perder gradativamente a capacidade de filtração glomerular, eliminação de medicamentos. E, consequentemente, vai levar também ao aumento de meia-vida plasmática dos fármacos e probabilidade de causar efeitos tóxicos. Então, até aqui, nessa breve fala, qual é a palavra central? Os efeitos tóxicos dos medicamentos em face às alterações fisiológicas que o processo de envelhecimento pode causar no indivíduo. Isso é regra para todos os idosos? Não, não é regra. Tá? É importante que reconhecemos que a idade cronológica não é um marcador preciso, tá? Para as mudanças, tá? Que acompanham o envelhecimento. O estado de saúde, participação em níveis de independência pode resultar em diferenças significativas entre pessoas que possuem a mesma idade. Tá, pessoal? Outro ponto importante, o surgimento de várias doenças simultâneas. Quando o indivíduo tem mais de uma patologia, provavelmente ele vai estar fazendo uso de mais de 3 medicamentos concomitantes. Isso daí vai gerar uma série de preocupações nessa prescrição. Por quê? A gente vai compreender um pouco o contexto disso. Primeiramente, quais são as doenças que mais atingem essa fase? São as doenças cardiovasculares, câncer, acidente vascular cerebral, diabetes, doença de Alzheimer. Ainda pode ser doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias. Tá? Com isso, essa presença de multimorbidades associada à polifarmácia vai tornar os idosos mais vulneráveis a evento adverso ao medicamento. E é a partir dessa premissa que começa uma mobilização até mundial para pensar o que podemos estar fazendo, proporcionando para que isso seja minimizado, certo? Só um dado interessante para a gente compreender e consolidar o raciocínio: um idoso no ambiente hospitalar ele tem a chance de passar por um evento adverso medicamentoso 22%, enquanto um adulto 8,5% e uma criança 2,5%. Ou seja, é realmente, de fato, uma população que fica vulnerável a ocorrências relacionadas a medicamentos. Daí parte toda a mobilização da equipe multiprofissional, está engajada, trabalhando em consonância para procurar determinar, criar meios, instrumentos aí para estar monitorando esse tipo de evento e tentar mitigar. Agora, falando um pouco desses instrumentos utilizados para minimizar os efeitos negativos dos medicamentos no idosos, no decorrer do tempo tem sido elaborado muitos materiais, desde manuais, protocolos, escalas, tá? Sempre com esse objetivo, minimizar os riscos gerados pelo uso dos medicamentos. Tá? Então, quais instrumentos estão disponíveis? Então, é importante salientar que existem várias publicações de diferentes instrumentos que vai contemplar essa lista de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Tá? Entre eles, o que é conhecido mundialmente é o critério de Beers.
tá? E até então é o mais atualizado. A gente vai conversar mais um pouco sobre ele mais à frente. Então, aqui, só para ilustrar um pouco o contexto da nossa discussão, o critério de Beers foi desenvolvido por Mark Beers, um geriatra americano, em 1991. Tá? Ele teve essa percepção de tudo que a gente conversou anteriormente. Qual era os danos, qual era os riscos que os pacientes estavam expostos, considerando os processos de envelhecimento, o potencial risco que um medicamento que ele poderia estar prescrevendo ali poderia causar nesse paciente. E ele trabalhava muito em cima dos riscos de queda, demência, tá? Transtornos cognitivos que esses medicamentos poderiam ocasionar nesses indivíduos. Ou seja, tudo aquilo que limita e muito a vida dessa população. Né? Qualidade de vida colocada em risco. Tá? A seguir, será apresentada algumas ferramentas, alguns instrumentos. Tá? Mas antes, é importante a gente conversar sobre um aspecto quanto ao tipo do instrumento. Porque existem dois tipos de instrumentos. Nós temos os instrumentos que seguem critérios explícitos, que são compostos por quê? Por listas que incluem nomes de medicamentos ou classe terapêutica, tá? Cujo uso deve ser evitado em idosos. E condições clínicas ou doenças que podem ser agravado no uso desses medicamentos. Tá? Então, ele vem com uma sugestão, uma instrução, certo? Os critérios explícitos é fundamental o julgamento do clínico, tá? Que acompanha esse indivíduo. Por quê? Ele vai considerar particularidades deste paciente, deste idoso. Tá? E para cada medicamento ele vai adotar uma classificação, que pode variar de apropriado, parcialmente apropriado ou até mesmo inapropriado. Tá? Então, aqui nós temos um elenco de aproximadamente 13 ferramentas ou instrumentos. A maioria deles é do tipo explícito. E a ferramenta que vem chamando a atenção e que está mais atualizada no momento é o critério de Beers, que justamente passou pela última revisão no ano passado. Tá? Na sequência dele, um que tem grande repercussão também, que não é o explícito, é o implícito, é o assessment, Medication Appropriation Index, que é o MEI. Ele é americano e passou por 2 revisões. Tá? Ele não fica restrito apenas a idosos, ele também pode ser aplicado para outra população, outra faixa etária. Tá bem? Mas hoje, quando a gente vai falar de idoso, o que vem à mente é o critério de Beers. E no Brasil, a gente teve algum consenso? Foi desenvolvido alguma ferramenta? Sim, foi. Em 2016, foi realizado o primeiro consenso brasileiro, tá, para a classificação de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. E ele usou o quê? Ele usou a ferramenta Delphi para fazer a validação do conteúdo do critério de Beers e do STOP 2006. Mas essa ferramenta, por mais que tenha sido publicado recentemente, aí, nos últimos 4 anos, ela apresenta uma limitação, tá? Que é o quê? As versões que elas foram baseadas para ser desenvolvidas. Porque ela considerou o critério de Beers 2012, mas, no entanto, já teve a atualização 2015 e 2019. E com muitas outras observações que hoje já deve ter um olhar muito mais crítico, tá? Que a gente vai ver a seguir. Então, como eu falei, né, o critério de Beers ele foi o mais atualizado. Então, desde a sua elaboração lá em 91, ele passou por revisão em 97, 2003, 2012, 2015. E, recentemente,
2019 ele foi revisado também. É importante lembrar que as últimas 3 atualizações foi coordenada pela Sociedade Americana de Geriatria, tá? Que assumiu esse compromisso de atualizá-la com uma certa frequência, adotando literatura internacional. Tá? E aí eu coloquei um grifo, um destaque muito interessante, que essa lista do critério de Beers ele não deve ser aplicado a cuidados paliativos. Tá? Ele relaciona apenas prescrições potencialmente inapropriadas e informações complementares para orientar o uso seguro desses medicamentos no idoso. Correto? Essa é a grande importância, tá? Garantir o uso seguro. Tá? Porque vai ter situação que não vai ser possível adotar uma alternativa. Mas o conhecimento desse perfil medicamentoso vai ajudar a monitorar os eventos adversos que podem ocorrer no decorrer desse tratamento. Então, como é que ocorreu essa atualização aí do critério de Beers, da versão de 2019? Ele contou com um painel de especialistas interdisciplinares que revisou as evidências publicadas desde a última atualização. Tá? As alterações para determinar as mudanças foram pautadas na recomendação, justificativa, nível de evidência ou força de recomendação dos estudos analisados. Tá? Então, aqui eu fiz uma linha cronológica. Os métodos atualizados em 2019 passaram, então, por uma revisão do rigor do processo de revisão e síntese de evidência. Contou com 13 clínicos, incluindo médicos, farmacêuticos, enfermeiros, tá? Que participaram nesse período. A busca ocorreu na PubMed, Cochrane Library, tá? No período de janeiro de 2015 a 30 de setembro de 2017. De setembro de 2017 até a sua publicação, foi a análise das evidências, discussões, tá? Para chegar no resultado. E foi as 5 tabelas, considerando os diversos critérios a ser observado quando prescrito esse perfil de medicamento que a gente vai estar conversando. Então, como está dividido ou está estruturado essa lista aí do critério de Beers? Começa que temos o primeiro grupo, que é medicamentos que são potencialmente inapropriados na maioria dos idosos. Temos ainda aqueles que normalmente devem ser evitados, tá? Em idosos com certas condições. Medicamentos para serem usados com cautela. Interações medicamentosas. E uma última tabela que vai nortear o ajuste de doses de drogas com base na função renal. Então, aqui é o título da última atualização da revista. Então, aqui para ilustrar, eu trouxe algumas atualizações só para exemplificar como ocorre essa disseminação das informações, porque toda alteração ela é pautada numa justificativa. No caso aqui, medicamentos que são potencialmente inapropriados na maioria dos idosos, os antagonistas do receptor H2 foram removidos da lista. Tá? Mas eles continuam sendo... apresentando restrição a pacientes com delírio. Por quê? As evidências sobre os efeitos cognitivos para as outras situações são fracas. Então, a gente não pode sugerir como regra uma exclusão da incorporação desse medicamento com tratamento. Aqui foram todas as atualizações, eu coloquei, mas devido ao tempo proposto para a apresentação, eu vou falar algumas. Tá? Na tabela 3, medicamentos que normalmente devem ser evitados em idosos com certas condições. No caso, os antipsicóticos devem ser evitados em pacientes com Parkinson. Mas aí ele já traz para a gente uma ressalva, que a quetiapina, a clozapina e a pimevazerina, ela pode ser usada. Então, ela norteia, é uma lista que vai dar um direcionamento para o profissional que está ali no cuidado clínico com esse paciente. Certo? Foi incluso também inibidor de receptores de serotonina e norepinefrina,
que deve ser evitado em paciente com histórico de quedas ou fraturas, né? Porque é um paciente que já tem um histórico de lesão, ele está mais propenso, devido ao efeito desse medicamento, passar por um outro episódio, tá? De uma queda e até mesmo, consequentemente, fratura. A tabela 4, ela traz medicamentos para ser usados com cautela. Aqui eu chamo a atenção para o AS. Na versão de 2015, solicitava-se cautela do uso, né, para a prevenção primária de doença cardiovascular em pacientes com a idade igual ou superior a 85 anos. Essa idade foi reduzida para 70 anos. Tá? Então, foram encontradas evidências que pacientes com a idade inferior podem apresentar algum risco devido ao uso desse medicamento. Certo? O que é interessante nessa tabela aí? O tramadol, ele entrou na classificação de medicamentos para ser usado com cautela, porque ele pode estar sendo associado à hiponatremia, né, que é o nível baixo de sódio na circulação sanguínea, ou ainda a síndrome de excreção inapropriada do hormônio antidiurético. Então, fica aí até um alerta para todos, né? A prática clínica, ortopedia, né? Tem bastante paciente que faz uso do tramal, né? E quem é que está lá, né? Se não é a população idosa, que a maioria sofre os acidentes domésticos. Beleza. Na tabela 5, são medicamentos com interações medicamentosas entre drogas. Por exemplo, os opioides, benzodiazepínico e gabapentina, ou pregabalina. Eles devem ser evitados. Por quê? A associação concomitante desses 3 medicamentos, eles vai aumentar o risco de sedação excessiva e parada cardiorrespiratória. Certo? Então, é um alerta importante. Nessa condição, é possível criar alternativas. Tá? Mudar o horário de posologia, encontrar uma outra alternativa. Tá? Entrou também o medicamento sulfametoxazol mais trimetoprima, que pode interagir concomitantemente com fenitoína e varfarina, que vai aumentar o risco da toxicidade da fenitoína e do sangramento da varfarina. Olha só, são 3 elementos que não é difícil a gente encontrar em uma prescrição hospitalar. O paciente, ele sempre está acompanhado de uma infecção, pode estar acompanhado, principalmente se for idoso, da necessidade de um ansiolítico, uma sedação, e aí a droga de escolha acaba sendo a fenitoína, certo? Varfarina, o anticoagulante. Tá? Então, é bem importante a gente estar atento a isso. Agora temos também a inclusão aí dos macrolídeos, exceto a azitromicina. Tanto o grupo dos macrolídeos quanto o ciprofloxacino, quando associado à varfarina, vai aumentar o risco de sangramento. Aí, essa condição não é desejada, né, pessoal? É importante a gente estar atento a esse detalhe. Ciprofloxacina mais teofilina vai aumentar o risco da toxicidade da teofilina. E, para finalizar aqui a tabela 5, foi elencados os grupos farmacológicos, antidepressivos, antipsicóticos, benzodiazepínicos, antiepiléticos, opioides. Desaconselhável combinação de 3 ou mais agentes do sistema nervoso central. E aí fizeram um fechamento geral. Por quê? Vai aumentar o risco de queda. Tá? Por isso que foi colocado em uma única recomendação. Tá? Tabela 6. Medicamentos que necessitam de ajuste da dose da droga, com base na função renal. Então, nós temos aí a inclusão da ciprofloxacina, devido à preocupação com os efeitos sobre o sistema nervoso central e ruptura de tendões, um agravante que representa bastante preocupação, né? A gente sabe que o idoso, na maioria dos casos, ele já é fragilizado devido à restrição de mobilidade, o sistema esquelético já é mais fragilizado, e uma ruptura de tendão é uma
é um problema de grande importância. O sulfamethoxazol marratrimetopima, tá? Também deve apresentar o ajuste aí da função renal, por agravar a função renal e aumentar o cálcio nas correntes sanguíneas. Bom, e aqui chegamos no ponto alto da nossa discussão. Como a equipe multidisciplinar pode contribuir para o monitoramento, o engajamento de todos os profissionais, considerando tudo que a gente conversou até aqui? De que modo, né, você pode contribuir? É importante lembrar que essas ações elas não vão ocorrer de modo unilateral, ou seja, a partir somente da minha percepção em relação ao meu paciente. Como a gente viu, existe uma série de ferramentas, cada uma tem um perfil, e a informação é o centro da discussão. O que eu observei, que eu vou discutir com o meu outro colega, e a gente vai chegar num consenso, num acordo, numa orientação. Então é importante lembrar que o uso do medicamento ele envolve uma sequência de etapas. E nessa sequência de etapas, nós temos uma série de profissionais envolvidos. Tá? Começa com a manifestação clínica do paciente. Tá? O próprio paciente vai fazer parte desse momento, o paciente, o acompanhante. Tá? Ele vai descrever, ele vai manifestar o que ele está sentindo. Não estando bem, vai procurar o serviço de saúde, lá vai passar por uma avaliação, um diagnóstico. Nessa etapa, nós já temos ali o acolhimento profissional enfermeiro, tá? Na sequência o médico. Ali já começa toda uma coleta de informações, quais medicamentos faz uso, tem alguma restrição, por quê, está sentindo o que você tem sentido. Tá? Na prescrição, o médico vai utilizar essas informações e aí que entra o engajamento e a necessidade da gente falar mais sobre esses critérios, sobre essas listas, ou até mesmo nos sensibilizar mais e lembrar que aquele paciente idoso, ele, pelo ciclo natural, ele já está em desvantagem na maioria das vezes. Considerando que o processo de envelhecimento e a alteração fisiológica que ele vem sofrendo no decorrer da sua vida vai influenciar diretamente na farmacocinética e farmacodinâmica do medicamento. E aí fica, em cada ponto dessa atividade, a gente vai nos questionando. O que eu posso fazer? Comunicação. Envolve tanto o médico quanto a equipe de enfermagem. Tá? E até mesmo os demais profissionais, que inclui-se aí no acompanhamento clínico. Tá? A comunicação, eu gostaria de falar, que envolve o quê? A partir do momento que a gente começa a desenvolver essas ferramentas, a implantar essas práticas no nosso dia a dia, consequentemente, nossa bagagem de conhecimento vai aumentando. Então, é importante o acompanhamento, o acompanhante, até o próprio paciente, ser informado do que pode estar ocorrendo com ele, qual a orientação que eu devo dar para ele. Se o medicamento tem risco de queda, olha, tem que orientar ele, então, quando for levantar em 2 tempos, né? Para não ocorrer uma queda abrupta, consequentemente um trauma aí. Tá? Então, é esse tipo de percepção que a gente tem que ter. Parece ser, não são coisas difíceis, são coisas que têm que ser incorporadas no dia a dia. Tá? Parece, quando a gente vai conversar medicamento inapropriado para idoso, é uma coisa, critério de Beers, lista não sei de onde, implícito, não é? Não tem segredo, né? A gente vai acabar trabalhando com a ferramenta que melhor se enquadra no meu dia a dia, na minha instituição. Tá? O acompanhamento clínico. Aí entra toda a equipe. Se ele está na área hospitalar, fazendo acompanhamento no postinho de saúde, ele tem acompanhamento de quem? Do nutricionista, do psicólogo, da fono, do enfermeiro, passa pelo farmacêutico também para retirar as medicações.
E nessa etapa, nas conversas, nos diálogos, a gente vai extraindo informações que vai acabar o quê? Nos levando a refletir. Ó, ele apresentou determinada sintomatologia, está queixando disso. Mas será que é só a doença ou tem algum outro fator envolvido? E aí que a gente recorre a essas listas, esses critérios. Tá? Como eu já falei, né, as etapas do medicamento, ele é complexo, é vulnerável. Por quê? Ele está propenso ao surgimento de eventos adversos ou complicações, tá? Devido a esse tratamento, principalmente nessa população. As considerações finais que eu gostaria de deixar aqui para você a partir deste momento, dessa reflexão que estamos fazendo, eu entendo que o processo de envelhecimento me traz alterações fisiológicas importantes que vai interferir no uso dos medicamentos. Existe uma série de ferramentas. A minha instituição, como vem trabalhando isso? Como eu estou trabalhando isso na minha instituição? Aí outra pergunta, qual ferramenta eu vou adotar? É notório que eu não comentei, eu não sugeri nenhuma ferramenta e nem adentrei mais em qual eu iria sugerir se eu fosse trabalhar. Mas a questão é, primeiro, você precisa conhecer o seu público, a sua instituição. Mapear quais medicamentos que têm maior potencial de risco a essa população. E a partir daí você vai buscar na literatura qual ferramenta melhor se adequa tanto aos seus pacientes quanto à sua equipe. Porque, como eu já falei anteriormente, a comunicação é tudo. E no uso do medicamento, todos participam. É inegável isso. Tá? Profissional farmacêutico, eu não falei, porque parece que é uma coisa tão nata, né? Que a gente está em todas as etapas também. A gente está em todas as etapas. E sempre é importante lembrar que o foco é o paciente. Sempre. Eu costumo dizer, uma fala do meu coordenador, que a partir do momento que eu não faço nada, eu tenho 0% de intervenção. Se eu pego e começo a fazer esse tipo de intervenção, esse tipo de trabalho com um paciente, já é o meu 100%. Né? Então, esse é o recado que eu deixo e gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde. Obrigado. Obrigada, Adriano. Então, vamos às perguntas. Perguntaram se existem consequências do uso prolongado de anti-inflamatório para os idosos. Sim, tem e deve ser acompanhado. Cada grupo farmacológico de anti-inflamatórios, ele tem um período de tratamento. Então, não dá para a gente falar aqui quanto tempo é determinado medicamento ou outro. Existe sim. A outra pergunta, qual a importância da utilização destes instrumentos para nortear a escolha terapêutica para a pessoa idosa? A importância é esse contexto todo que nós estamos falando. É um paciente vulnerável devido às comorbidades, às morbidades que ele já tem. O processo fisiológico dele já é um outro agravante, o surgimento desses eventos adversos, e a própria terapia que vem para fazer o tratamento, reestabelecer a sua saúde, pode ser um fator gerador de risco. Então, é inegável que essas ferramentas são importantes. Mais uma pergunta. Existe alguma droga vasoativa que deve ser evitada por idosos em âmbito hospitalar? Ou que necessite de correção da dose? Todo grupo de droga vasoativa ela tem que ser usado com cautela na população idosa. Até na apresentação anterior, foi colocado na tabela. Ok. Aqui, primeiramente, parabéns, Adriano, pela sua excelente apresentação.
Na sua opinião, os critérios de Beers poderiam ser utilizados como guia para a boa prescrição de medicamentos genéricos em idosos, procurando-se assim reduzir iatrogenias, consultas e hospitalizações nesses pacientes? Com certeza, desde que o local onde esse indivíduo ele está sendo atendido, primeiramente, se ele for SUS, né, na região que ele mora, reside, esses medicamentos vão estar disponíveis? Porque outra coisa importante também que a gente tem que pensar é a aquisição, né? Quando eu vou sugerir alguma alteração. Por isso que o critério de Beers ou qualquer outra lista, ela tem um intuito orientativo. Tá? Ela tem um intuito orientativo. Seria perfeito se nós tivéssemos um sistema, uma organização que tivesse todas essas condições. Associado a isso também ao próprio perfil do paciente, que às vezes não tem uma outra alternativa a não ser utilizar o medicamento que pede cautela para o uso, por exemplo. Aí a importância da comunicação, que eu falei lá, como eu como equipe multidisciplinar, eu como cuidador, eu como família, posso contribuir no monitoramento desses possíveis eventos. Para isso, todo o grupo, o corpo clínico, a equipe multidisciplinar tem que estar engajada nisso. Porque ali na alta, na hora da administração no dia a dia dentro do hospital, poder sinalizar algumas situações que podem ocorrer ou até mesmo orientá-los para evitar algumas ocorrências.